Essa próxima meditação é a meditação que é o Lamrim, que é o caminho gradual à iluminação. O caminho significa as práticas, as meditações, o método. A iluminação significa a nossa mente totalmente livre de qualquer sofrimento. E também com a habilidade de beneficiar, ter todas as qualidades que a gente consegue, desde clarividência a um amor incondicional, compaixão incondicional. Isso traz energia, traz coragem, possibilidade de fazer o máximo pelo outro, de não ter um pensamento totalmente para o outro. E não só para um, mas por todos, inclusive por inimigos, uma paciência, todas essas qualidades, as 6 perfeições, generosidade, benefício, a ética de beneficiar o outro, nunca machucar o outro, a paciência, esse esforço entusiástico, o esforço em realizar ações positivas e essa concentração, estabilidade da mente, de repousar e a sabedoria também, que é o que a gente vai estar fazendo nessa meditação, que a gente chama de meditação analítica, que a gente utiliza leituras, conceitos, aspectos, realidades da vida, para que a gente analise por um tempo, contemple e no momento que chegou numa conclusão, que a gente permaneça. Da mesma forma que a gente permanece com a respiração, a gente vai permanecer nessa sua experiência. Então, no momento que tiver uma experiência, você repousa para que isso realmente fortaleça na mente e no coração. Então, vou colocar os textos aqui. A gente lê algumas estrofes e para em alguma numas estrofes para a gente vai ler todo um texto que a gente chama de uma prece, mas é um texto que é sempre bom a gente ler todo o texto para depois a gente sempre estar semeando na nossa mente esses conceitos. Por isso, sempre lembrando o quanto a gente tem que filtrar aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente pensa. Tudo isso existe um efeito e permanece na nossa mente, se não fizer a purificação depois. Então, vamos lá, na verdade, a gente vai parar na segunda estrofe. A gente vai contemplar hoje a preciosa vida humana. A fonte de todas as boas qualidades é o gentil, perfeito e puro Guru. A correta devoção a ele é a raiz do caminho. Percebendo isso com clareza e aplicando um grande esforço, por favor, abençoe-me para eu confiar nele com grande respeito. Compreendendo que a preciosa liberdade desse renascimento só se encontra uma vez. É muito significativo e difícil de encontrar novamente. Por favor, abençoe-me para eu virar a mente
que incessantemente, dia e noite, apreende a sua essência. Aqui a gente pode fazer comparações. Simplesmente o fato de ter essa vida humana é muito raro. Se a gente comparar com a quantidade de animais, de insetos, a gente fala 7 bilhões nesse planeta, mas compare com todos os outros seres. A gente compara que existe os seres nos reinos dos infernos, mas nesse momento eu tenho essa preciosa vida humana. Existe nesse exato momento uma existência dos seres, dos fantasmas famintos. E eu tenho essa preciosa vida humana. Experimente a quantidade de formigas que existe nesse mundo, de insetos. E eu tenho essa preciosa vida humana. E nessa vida humana,
Se eu comparar com a vida de muitos outros, qual é a minha situação dessa minha vida, dessa preciosa vida humana? Compare de forma mais real possível. Aprecie a vida que você tem nesse exato momento, nessa sua existência. Aprecie tudo. As coisas mais simples, material, relacionamentos. Aprecie suas escolhas. Agora, o que é mais precioso é você estar numa busca interna, é você ter escolhido, ter encontrado um método, ter todo o suporte, por exemplo, desse espaço, desse momento, desse grupo. Da confiança na sua própria natureza, de amor, compaixão, sabedoria, pureza, clareza, foco. Na confiança em si mesmo, na confiança numa mente iluminada e de seres que se manifestam dessa forma, que estão aqui para te ajudar, para te conduzir nesse caminho. Aprecie e fortaleça seu refúgio. No Buda, no Dharma e na Sangha, ou em qualquer uma da sua tradição, ou não tradição, mas que leve você a ser melhor, ser um melhor ser humano. E no nosso caso, de alcançar o nosso maior potencial.
Isso é uma joia rara. Encontrar isso é o nosso grande encontro dessa vida. Então, diante dessa pérola, dessa raridade, aproveite, aprecie o máximo dessa essência. Todos esses ensinamentos, toda essa forma de vida, esteja presente em cada minuto dessas 24 horas do dia. Dia e noite. Esteja imbuído dessas qualidades, dessa coragem. Que o seu dia seja conduzido com seu corpo, palavra e mente. De forma positiva, de benefício. Você cada vez mais perto da sua verdadeira natureza. Essa vida é impermanente, como uma bolha d'água, rapidamente se deteriora e a morte chega. Após a morte, assim como a sombra segue o corpo, os resultados dos karmas positivos e negativos também seguirão. Com convicção firme e definitiva nisso, por favor, abençoe-me para que eu sempre seja cuidadoso, abandonando mesmo o menor das negatividades e realizando todos os feitos virtuosos. Buscar prazeres mundanos abre a porta a todos os sofrimentos. Tais prazeres são incertos e não confiáveis. Reconhecendo essas deficiências, por favor, abençoe-me para gerar o firme desejo pelo êxtase da liberação. Levado por este pensamento puro,
surgem a plena atenção, a vigilância e a grande cautela. A raiz dos ensinamentos é manter os votos pratimoksha. Por favor, abençoe-me para eu realizar essa essência, essa prática essencial. Vendo que todos os seres já foram minhas mães bondosas e como eu caíram nos feitos da existência cíclica, por favor, abençoe-me para que eu possa treinar minha mente na Suprema Bodhicitta e assumir a responsabilidade de libertar todos os seres migrantes, percebendo claramente que desenvolvendo a Bodhicitta sem praticar os 3 tipos de moralidade, eu não alcançarei a iluminação. Por favor, abençoe-me para eu praticar os votos do Bodhisattva com grande energia. Tendo eu pacificado as distrações com objetos errôneos e analisado corretamente o que é realidade, abençoe-me para eu rapidamente tirar no meu contínuo mental o caminho unifocado de quietude mental e visão especial. Ao me tornar um receptáculo puro por ter treinado no caminho gradual, por favor, abençoe-me para eu transpor o portal sagrado dos afortunados, o supremo veículo Vajra. Nesse momento, a base para alcançar as 2 realizações é manter votos e samayas puros. Como eu adquiri uma firme convicção nisto, por favor, abençoe-me para eu proteger esses votos e compromissos como protejo a minha vida. Assim, ao entender a importância dos 2 estágios, que é a essência do Vajrayana, praticarei com grande energia, nunca desistindo das 4 sessões. Por favor, abençoe-me para eu realizar os ensinamentos do Santo Guru. Assim que os gurus que mostram os caminhos nobres e os amigos espirituais que o praticam tenham vidas longas. Por favor, abençoe-me para eu pacificar completamente todos os meus obstáculos externos e internos. Em todas as minhas vidas, nunca afastado dos gurus perfeitos, que eu possa sempre desfrutar do Dharma magnífico, completando as qualidades dos estágios e caminhos, que eu rapidamente alcance o estado de Vajradhara, que é Pura Shakyamuni. Então agora a gente dedica para todos a fortalecer, fazer com que a motivação de cada um de vocês se manifeste o mais rápido possível. E vamos dedicar para que a pandemia acabe, porque vai acabar, é impermanente. Mas que esse potencial positivo que a gente criou faça com que causas e condições termine. Não adianta a gente ficar pensando se é dezembro, se é janeiro, se é fevereiro, se é março. Tudo depende de causas e condições e depende de ações, causas e ações positivas. Mérito para que seja a vacina, para que seja o extermínio, para que eu não pegue Covid, para que eu não morra, para que... Tudo é causa e condições e tudo são ações positivas. Então, é a gente dedicar a nossa prática, cada ação positiva, para que a gente dedique para o fim da pandemia, para o fim do sofrimento, para o fim do samsara. Então, em virtude dos meus méritos, que todos os seres, em todos os lugares, atormentados pelos sofrimentos de corpo e mente, obtenham um oceano de felicidade e alegria. Que nenhuma criatura vivente sofra, cometa negatividades ou jamais caia doente. Que ninguém tenha medo nem se menospreze com a mente oprimida pela depressão. Que os cegos vejam as formas e que os surdos ouçam os sons. Que aqueles cujos corpos se desgastam em árduo labor, recuperem-se ao encontrar repouso. Gente, vou parar aqui a prece de Shantideva e dedicar principalmente a nossa meditação de preciosa vida humana para todos aqueles que consigam apreciar e entender como a vida humana deles é preciosa, que eles encontrem um caminho, um método, uma confiança na natureza da mente deles, no coração deles,
E também a gente dedica, então, para os nomes que a gente recebe, para os nomes que estão aqui no altar. Então, da mesma forma presentes, é como se a gente os falasse. Então, todos esses nossos méritos, para que eles também apreciem a preciosa vida humana e possam fazer o que for possível para sair do momento que eles se encontram.